Estamos iniciando mais um programa, Diálogo sobre a Vida, e estamos de volta, eu e Marcos Rezende, para conversar com vocês e trazer questões que são importantes no nosso viver diário, à luz dos ensinamentos de Krishnamurti. E o tema escolhido para hoje é: devemos ser disciplinados? Esse é um tema que o Krishnamurti desenvolve de uma maneira pouco comum, porque nós fomos educados, e até as tradições filosóficas e religiosas sempre nos induziram a entender que a disciplina é fundamental para o bem viver, que uma pessoa disciplinada é uma pessoa que é mais eficiente, que tem mais capacidade de cumprir os seus deveres, pode ser melhor profissional. E nós embarcamos nessa onda como se isso fosse uma verdade inquestionável. E aí chega o Krishnamurti e pergunta: será realmente necessário nós sermos disciplinados? E o que significa essa disciplina? E aí ele vai trazendo uma série de reflexões, mostrando que essa disciplina que quase todos nós desenvolvemos, na verdade, é se ajustar, se conformar a um padrão. Quer dizer, nossos pais querem que nós sejamos disciplinados para não, eh, não deixar de fazer aquilo que tem que ser feito, para acordar na hora certa, para não deixar de fazer os deveres de casa, para estar sempre nos seus compromissos no horário. E aí tem uma série de regras que são colocadas que vão fazendo com que a nossa vida cada vez seja mais mecânica, tendo que se ajustar sempre àquilo que o pai e a mãe estabeleceram ou o, o que a escola estabelece, os horários, os padrões de comportamento. Também na religião, nós vemos que existem também determinados princípios que devem ser seguidos e rituais, enfim, todo um conjunto de pressões que nós sofremos para seguir um determinado padrão ou vários padrões. E isso faz com que surjam, como diz o Krishnamurti, desejos conflitantes. Então, por exemplo, você quer levar uma vida boa, né? Uma vida tranquila, mas ao mesmo tempo você quer passar nos exames, você quer ser um profissional assim bem visto, então você tem que trabalhar muito, tem que trabalhar até tarde, você tem que se sacrificar, entre aspas, para poder atingir determinados objetivos, tem que acordar cedo. Então, você vai colocando na sua vida uma série de obrigações, entre aspas, que fazem com que você acabe perdendo a sua liberdade. E você acaba indo aquilo que a escola, a sociedade, a religião, os pais querem que você seja ou você faça. Então, essa é uma questão, acho que requer uma profunda reflexão da nossa parte, uma nova abordagem em relação à disciplina. O que você acha, Marcos? É isso, Edu. Tema bem desafiante, escorregadio até, porque é como se fugisse à lógica geral. Isso o Krishnamurti é mestre em fazer. Ele sempre tira o chão da gente, né? E mostra dimensões que a gente não é acostumado a olhar. E uma coisa tem que ficar clara é que na busca da vida material,
é uma coisa, mas na busca da vida real, da vida espiritual, desse potencial interno de bondade, de amor, de florescimento, é outra história, né? Só que as pessoas estão tão focadas na vida material, os seus objetivos são sempre tão externos, tão vivem sempre em busca de atingimentos, de realização de desejos, que parece um nonsense o sujeito chegar e dizer: será que é preciso de disciplina? Né? Porque realmente, para os atingimentos materiais, tem que ter disciplina. Não tem dúvida que você quer passar no vestibular, você tem que estudar, né? Ou você quer ficar rico, você tem que ser compenetrado, disciplinado, trabalhar nessa direção, etc, etc. Só que todos esses esforços para o exterior, todos esses esforços da vida, entre aspas, mundana, eles não satisfazem, a pessoa sempre quer mais alguma coisa, né? E tudo que você conseguir também, ou a vida vai te tomar, ou na hora da morte você vai ter que largar também, né? Então, essa vida de exterioridades, ela precisa ser questionada para a gente poder falar sobre o assunto da disciplina, né? Porque se a pessoa é autêntica, ela tem a sua disciplina espontânea. Agora, o problema é como você colocou. Nós queremos muitos desejos ao mesmo tempo, muitos deles contraditórios entre si, né? Eu quero ser rico e quero ser espiritual ao mesmo tempo, né? Eu quero viver de atingimentos e, ao mesmo tempo, eu quero ter uma vida simples, né? São contradições que surgem da nossa mente e que fazem que a gente viva vidas de segunda mão, né? Vidas assim mecânicas, que nem você falou. E aí vale a pena um mergulho mais profundo nesse tema da disciplina. Eu acho que, antes de mais nada, a gente deve descartar a possível consideração de que ele esteja pregando a indisciplina, né? Tipo assim, olha, não precisa de disciplina, vamos ser todo mundo indisciplinado. Não é isso. Até porque ele fala que quando cessam essas contradições, né, esses múltiplos quereres em conflito, quando a pessoa é unidirecional, integrada, surge uma disciplina espontânea, que não é imposta, que não é do ego, né? É uma disciplina dentro do movimento da vida, dos dias e das noites, dentro de um fluir, né, do tempo material, mas com a consciência fora dele. Enquanto quando você está nos atingimentos, você está preso na consciência do tempo. Enquanto que, na medida em que você percebe que isso é um condicionamento, né, você pode deixar que venha uma disciplina espontânea que não é fruto de nenhuma busca, de nenhuma fuga, né, de nenhuma tentativa de preenchimento. Então, ele leva a gente para uma temática mais sutil, mostrando que a nossa consciência não é só materialista, ela não é só interesse externo. A maioria das pessoas né, por inconsciência, mas a natureza humana por si, ela tem essa mente dual, interesseira, vamos dizer assim, mas também existe a mente abstrata, essa mente criadora, essa mente leve, sensível, livre, né? Então, assim, o que ele fala é que essa disciplina de ajustamento para ser aceito, para ser recebido, para participar de um grupo, você tem que seguir as regras daquele grupo. Enfim, essa disciplina é geradora de condicionamentos. E o trabalho dele é a libertação dos condicionamentos. Então, a gente precisa compreender esses mecanismos de como a nossa mente opera, do mecanicismo dela, para poder olhar para isso e poder agir fora disso, né? Poder estar fora disso. Entendeu? Então, temos aqui
que demanda uma clareza da nossa parte, porque senão pode parecer ou que ele está pregando a indisciplina como se fosse uma revolta, uma reação à disciplina, e não é, né? Como também que ele esteja negando o fato de que para coisas materiais tem que haver uma disciplina para ajuste de coisas do plano externo, mas a vida não é apenas externa, pelo contrário, ela é muito mais interna do que externa. Então, se a gente quer a vida plena, a vida feliz, a vida de harmonia, a gente precisa compreender esse mundo interno, né? E abrir as janelas, as portas, o que for, para que essa vida interna possa se expressar com beleza, com verdade, com harmonia, fora da questão desses atingimentos materiais. Tudo isso é relativo. A gente não vai dizer agora que nós viramos monges e que não queremos saber de nada da vida material, porque a gente tem compromissos materiais, tem responsabilidades. Mas onde está a nossa consciência, né? Quando a consciência está presa nisso, nós somos condicionados. Marco, você falou dos desejos múltiplos e muitas vezes conflitantes, né? Então, um exemplo que é muito comum, né? Hoje em dia, as pessoas são levadas pela família e pela sociedade a quererem ter uma posição de destaque na sociedade, ganharem um bom salário, serem reconhecidas, assim por diante. Então, a maioria das empresas, elas exigem muito da pessoa, tem um contrato de 8 horas, mas a pessoa é quase que obrigada a trabalhar 15 horas, ou tempos assim absurdos, né? 14, 15 horas. Eu vejo isso na vida dos meus filhos, por exemplo. Na minha época não era tanto assim. Então, o que acontece? Você quer dar uma atenção para a família, você quer dar uma atenção para os filhos, você sente que eles têm necessidade, né, desse contato com você, mas ao mesmo tempo a sociedade está exigindo que você trabalhe mais, que você dê o sangue, porque aí você vai ser promovido, vai ter uma condição social melhor, e acaba que surge o conflito. Você quer duas coisas que são impossíveis. Você quer ter tempo para a família e quer ganhar dinheiro e ser promovido e tudo mais. Então, vocês veem, são dois desejos incompatíveis e que geram conflitos, geram estresse na pessoa. Então, se nós conseguimos. Aí que está, talvez, o ponto que é mais importante nesse raciocínio do Krishnamurti, é que nós temos que escolher, não escolher, nós temos que perceber aquilo que é correto, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é bom, aquilo que conduz à harmonia e aquilo que é honesto também. Se nós tivermos a abertura para a abertura mental para olhar para as coisas e perceber o que a vida espera de nós naquele momento, aí não é nem escolha, você vai e faz aquilo que precisa ser feito, né? Se a sua esposa, sua companheira ou companheiro, ou o filho ou o amigo está precisando de uma atenção, você não vai deixar de lado porque você tem que fazer outras coisas no trabalho ou em qualquer outra atividade, seja esportiva ou de qualquer natureza, né? Você vai fazer aquilo que o seu coração diz que é necessário que seja feito. Mas para isso é necessário sensibilidade. Você tem que estar perceptivo daquilo que a vida espera de você. Tem a ver com Dharma, tem a ver com uma postura de serviço, uma postura de integração também com tudo que está acontecendo na sua vida. Se houver essa capacidade de discernir, de olhar e sentir aquilo que é verdadeiro, aquilo que é necessário que seja feito, aí não existe conflito. Você não vai buscar uma coisa que seja compatível com aquilo que é correto. O correto sempre vai ter a preponderância. E eu lembro que num dos livros sobre o Krishnamurti, não sei se
foi nos livros da Mary Lutens, que eu vi um comentário do Krishnamurti que tem muito a ver com isso, né? Ele disse que um dia ele acordou e ele tinha dado uma palestra que demandou bastante dele, né? Com perguntas e respostas e tudo mais, né? Ele acordou ele tinha o costume de manhã, ao acordar, fazer as práticas de yoga, de Hatha Yoga. Isso ele sempre fez até idade avançada. Mas nesse dia, ele sentiu que o corpo dele estava cansado. A esteira, né, o tapetinho de yoga estava lá pronto, e existia, vamos dizer, aquele hábito de levantar e fazer, mas ele percebeu que o corpo dele não queria fazer. Então, se ele fosse entrar no esquema de disciplinas, não, eu vou combater a preguiça, vou levantar e vou fazer yoga. Não é assim que a gente faz? Nós somos preguiçosos, então eu vou combater a preguiça, vou superar essa, essa minha vontade de ficar na cama, vou levantar e vou fazer. Mas ele percebeu que o corpo dele estava pedindo mais descanso. E ele foi sensível a isso e não levantou. Você vê que a diferença entre ser disciplinado e ser sensível, né? A disciplina, às vezes, exige que você faça coisas que não são afinadas com aquilo que é melhor para você, só porque te disseram que você tem que fazer aquilo, você se programou para fazer aquilo, ou fazia parte da disciplina moral ou da disciplina do yoga, ou seja lá qual for, você acordar cedo e fazer determinadas práticas. Então, essa sensibilidade para saber o que eu devo fazer, o que é correto, né? Sem pensar, eu estou sendo preguiçoso, não existe isso. Você faz aquilo que tem que ser feito e não precisa repetir sempre igual, né? Isso é algo que exige assim uma sensibilidade muito grande da nossa parte, né? E isso implica também em liberdade. Você ser livre de não fazer yoga de manhã se você achar que não precisa fazer. É muito interessante isso, né? Você ser livre de um dia que você está cansado, não sentar para meditar de manhã. Essa liberdade que, que é muito mais importante do que essa pretensa disciplina de se forçar a fazer uma coisa que você não quer ou que o seu corpo não quer. É isso. O Krishnamurti disse que a obra dele era libertar os homens de si mesmos, dos seus próprios condicionamentos, não é? Então, a disciplina tem a ver com a busca de ajustamento a um padrão. E o padrão é um condicionamento. E depois você fica vivendo dentro daquele padrão, né? Você passa a ser uma pessoa condicionada, uma pessoa que vive dentro daquele programinha que você próprio criou para você na sua mente. A mente é um computador programável, assim. E aí, o esforço dele é tirar a gente dessa programação para que a gente possa ver as coisas de uma maneira nova, de uma maneira livre, né? Então, assim, nessa cultura mundana, que é a cultura do sucesso e do dinheiro, falar que não deve ter disciplina é assim, que contrassenso, que é isso, né? E a cultura do mundo é essa, a cultura do sucesso e do dinheiro. Só que essa cultura não faz ninguém feliz, pelo contrário. O cara, quanto mais ele atinge, mais ele quer, né? E uma hora ele tem que deixar tudo de qualquer maneira e fica vazio. Na verdade, o desejo, ele acaba sendo uma forma de preenchimento, né? Uma maneira de você preencher o vazio existencial. Você não consegue trazer aquela energia mais sutil do que o pensamento, aquela energia de paz e harmonia que vem quando o pensamento está fora de cena. Então, o pensamento começa a tricotar desejo, porque ele está buscando um preenchimento dessa natureza inferior, desse ego psicológico, né, Edu? Então, o desejo em si é uma fuga,
é uma fuga desse estado de inteireza. E ele é sempre segmentado, porque você quer uma coisa, ou quer outra, ou quer outra. Você não quer, assim, paz do mundo, o amor universal, porque aí já não é desejo, já é uma abertura, né? Então, assim, essa disciplina para o sucesso, para o atingimento de objetivos materiais, ela é indiscutível. Discutível. Agora, essa vida que nós aspiramos, todo mundo correndo atrás do dinheiro, do sucesso, de ter alguém, de deixar sua marca e continuar vazio, né? Então, se a gente não percebe esse mecanismo compulsivo, automático de ajustamento, de disciplina para objetivos externos, a gente é refém dessa visãozinha que a gente está criando para si mesmo. E se a gente usar essa mente concreta, limitada, ou seja, o pensamento, para atingir objetivos internos, aí que o cara vai se enrolar muito mais. Por quê? Eu vou ser humilde, eu vou ser humilde. Olha que confusão. Eu vou ser humilde, né? Eu vou ser espiritual. Não dá. Ou seja, quando essa ambição material, quando essa busca de atingimento, que é um movimento natural da mente concreta, se volta para objetivos pretensamente espirituais, ela cria um materialismo espiritual que é pior do que o materialismo material. Por quê? Ele é falso. Então, estamos chegando ao momento do intervalo do nosso programa, um intervalo curto. Fique conosco, já voltamos. Estamos de volta, nosso programa Diálogos sobre a Vida, explorando a obra de Jiddu Krishnamurti. E na temática de hoje, é necessária a disciplina. O materialismo material, pelo menos o cara é autêntico. Eu quero ficar rico, eu estou trabalhando, eu estou me disciplinando, eu estou sendo autêntico no que eu quero. Agora, eu quero atingir isso, eu quero ser humilde, eu quero não sei o quê. O cara está se enganando, né? Então, no fundo, o Krishnamurti sempre volta para o mesmo assunto: como é que opera a nossa mente? Como que funciona o pensamento? Como que o pensamento é mecânico e dual? Como ele é criador de condicionamentos, de estruturas mentais estreitas e fanatizantes, né? E a importância da gente olhar para essas estruturas, olhar para isso que o pensamento está sempre tricotando, está sempre buscando, está sempre ansiando, está sempre projetando, para poder, através desse olhar isento, a força inconsciente que está nesse movimento, dar uma arrefecida, dar uma suavizada, dar uma serenada, né? Então, o Krishnamurti sempre volta como opera a nossa consciência. E nesse tema da disciplina está muito claro. Está muito claro. Você se disciplina para se ajustar a um padrão, seja criado por você mesmo, seja um padrão que a sociedade está te trazendo, para você se adequar e ser aceito, né? Isso tudo é condicionante, isso tudo é escravizante da consciência. Se nós queremos uma consciência livre, uma consciência plena, uma consciência em que a sabedoria vem sozinha, que o amor vem sozinho, a gente precisa olhar para todos esses condicionamentos e não embarcar em nenhum deles. Saber que eles existem, mas não botar nossas fichinhas em nenhum deles. Porque quando a gente vai no caminho do desejo, é como se a gente excluísse os outros e apostasse tudo em um. Então a gente está apostando num segmento,
E nesse segmento a gente quebra a cara, né? Agora, quando a gente vê o todo do processo, quando a gente vê esses vários desejos em conflito, essas contradições todas, e não embarca em nenhuma, aí a gente começa a ser livre, né, Edu? Pois é, Marcos. Você falou uma coisa importante, você falou da ambição. E o Krishnamurti, ele tem um comentário que eu acho muito perspicaz. Ele diz que a ambição, que é muito estimulada pela nossa sociedade, muito valorizada, especialmente no meio empresarial, o cara é ambicioso, consegue mais coisas, consegue mais resultados. A ambição cria esse tipo de falsa disciplina, né? Essa disciplina artificial, que para atingir os objetivos que a sua ambição está determinando, você tem que ser disciplinado. Então você vê que interessante, a ambição criando a disciplina, que se você não for disciplinado, você não consegue chegar lá, mas ao mesmo tempo sacrificando coisas que podem ser fundamentais na nossa vida, como eu já falei, a família, os amigos e assim por diante. Mas eu queria aproveitar e trazer um pouco da análise que a Radha Bornier faz sobre disciplina. Nos comentários que ela faz sobre Luz no Caminho, né, ela traz uma noção que eu acho fantástica. Ela diz que disciplina tem a mesma raiz de discípulo. Olha que coisa interessante isso, né? E o que é ser discípulo, de acordo com a Radha Burnier? É estar pronto para o aprendizado. Então, se nós entendermos, né, essa disciplina a partir de uma outra perspectiva, da perspectiva do discípulo, daquele que está desperto, aquele que está aberto para aprender do que a vida tem para lhe ensinar, né? Do que as pessoas à sua volta, a natureza e todos têm para lhe ensinar. Isso é uma disciplina, mas, como você falou, é um outro nível de disciplina, que é a disciplina do discípulo. Muito interessante isso, né? O discípulo, ele tem um tipo de disciplina inerente a ser discípulo, que é a disciplina de estar atento. Mas isso não é E uma que ela coisa é forçada, espontânea. Ela é não é espontânea. forçado, é Né? espontâneo, porque você está desperto, né? Estar desperto é não ter preferências, é fazer, perceber e fazer aquilo que tem que ser feito, né? Com honestidade, com interesse, com beleza, com atenção. Então, essa disciplina do discípulo é algo da maior importância, né? E todos nós temos essa intenção de um dia nos tornarmos discípulos, né? Mas para isso nós temos que desenvolver a tal da sensibilidade, que é essa abertura para a nossa intuição, abertura para aquilo que a vida está sussurrando aos nossos ouvidos, né? E a percepção também que nós não podemos ser levados pelas vontades artificiais criadas pela propaganda, criadas pela sociedade, criadas pela escola, pela universidade, pela família. Isso exige uma atenção muito grande, uma perspicácia muito grande, né? Por isso que na Escada de Ouro, a Blavatsky fala exatamente nisso, né? A necessidade de você ter essa mente aberta, essa mente pura, essa mente que está disponível para estar sempre aprendendo. Edu, para você ver como esses temas são escorregadios. Você introduziu aí a palavra discípulo dentro da linha da Radha Burnier, interpretando, desculpe, interpretando Luz no Caminho, em que ela fala que o discípulo é aquele que está pronto para aprender, né? E realmente, quando a gente quer aprender com a vida, com o que quer que a vida está nos trazendo, né, nós já somos discípulos nesse sentido. Mas você só vai aprender
Se você tiver com a mente aberta, se você tiver naquela postura, eu já sei, eu já sei, eu já sei, não vai aprender nada. Você tem que estar na postura lá do Sócrates, tudo que sei é que nada sei. Aí você está aberto, como você falou, ao aprendizado. Mas, na linguagem teosófica, você fala do mestre e do discípulo. Mas tem muito mestre furado por aí e muito discípulo furado por aí. E o Krishnamurti, tratando desse tipo de mestre e discípulo, ele fala assim que nessa relação entre o mestre e o discípulo, ambos se destroem mutuamente. Como assim? Vamos supor, eu sou o mestre, você é o discípulo. Eu vou te ensinar, porque eu sei, você não sabe, entendeu? E você acha que não sabe, e eu acho que sei. Ambos estão perdidos, desconectados. Ambos, você, numa postura passiva de seguir, ser levado pela mão, eu na postura arrogante de manipular, de conduzir, de ser um pastor de ovelhas, na verdade eu viro um doutrinador, né? Então, quando ele fala que ambos se Isso seria. destroem, É, ele está dizendo isso. Ambos se enganam, ambos criam ilusões para si mesmos, né? Então, o discipulado no sentido esotérico é uma coisa muito elevada que nem cabe aqui a gente ficar tratando do assunto. Mas não é um mestre no sentido comum, né, de achar um guru aí ó, em qualquer lugar, né? No sentido esotérico, o mestre é a sua natureza superior, o seu ser imortal, a sua parte divina, né, que é conectada com a parte divina de todos. Então, são assuntos que a gente precisa tomar cuidado, porque essas palavras, às vezes, nos levam, né? A gente, eu aspiro a ser um discípulo. Que discípulo? De quem? Quem vai ser meu guru? Né? E quanta exploração existe nessa relação enganadora. Um acha que sabe e vai ensinar os que não sabem. E nesse tipo de atitude, é, ambos criam ilusões para si mesmos, ambos se destroem no sentido de se desviarem da verdade, se desviarem do aprendizado, nesse sentido essencial da palavra discípulo, né, Edu? você vê que nas cartas dos mestres, né, está dito que eles não sugerem ou impõem qualquer procedimento por parte dos discípulos, que os discípulos têm que aprender por meios próprios. Eles não, se eles interferissem, dizendo o que deve ser feito, o que não deve ser feito, ou seja, se enquadrando a um determinado padrão, eles estariam assumindo o karma dos resultados, e o mérito não seria do discípulo. Então, o discípulo, na verdade, ele tem o mestre como uma referência, como uma inspiração, mas não como alguém que está impondo padrões, que está dizendo o que é certo e errado, porque é isso que muitos dos falsos gurus estão fazendo, né? Estão enquadrando as pessoas para serem todas, né, dentro né, do mesmo rebanho, vamos dizer assim, né, seguindo as ordens dele, fazendo aquelas disciplinas, entre aspas, também, que ele quer que todos façam. Mas o verdadeiro mestre, o verdadeiro guru, ele não impõe nada. Ele pode trazer sugestões, ideias, mas todo o trabalho espiritual é feito pelo discípulo. Para você ver, se você chamasse o Krishnamurti de guru ou de mestre, ele negava na hora, não sou guru, não sou mestre, né? Aí ele falava assim, eu posso ser teu amigo, para nós aprendermos juntos. Ou seja, o que ele está falando, ele está aprendendo. E você, se está olhando junto com ele, você também está aprendendo, observando a vida, observando a natureza humana, observando as circunstâncias. Então, assim, na cultura oriental, essa coisa de guru é muito comunzona, muito arraizada. Eles têm um jeito adorador de tratar as pessoas pretensamente mais sábias, né? Mas o Krishnamurti critica muito isso aí, inclusive dos indianos,
critica fortemente, e ele, volta e meia, ele fala: eu não sou guru, eu não estou ensinando nada para vocês. E, no entanto, é um irmãozão da melhor qualidade, né? Ou seja, alguém que traz perspectivas de visão que, quando a gente olha junto, o nosso horizonte se amplia, né? É diferente do cara que vem para te doutrinar, pensar igual a ele, aí é diferente. Essa é a grande diferença de um grande mestre, né? De um ser mais elevado, que ele não tenta condicionar ninguém, ele não sugere que você faça nada, ele deixa que o discípulo perceba, descubra e desenvolva também a sua capacidade de discernimento. Porque você observa que quando tem alguém dizendo faça isso, não faça aquilo, a pessoa não precisa refletir, não precisa desenvolver a sua capacidade de perceber as coisas que são corretas ou não. Porque ela tem uma tendência a só seguir o que o mestre, o, o dono do pedaço está querendo que ele faça, né? Até na empresa acontece isso, né? Então, nós temos que quebrar determinados paradigmas, né? E esse momento aqui de domingo é muito nesse sentido, né? De nós investigarmos, né? Nós acreditávamos que nós tínhamos que ser disciplinados, mas será que é isso mesmo? Vamos pensar junto, vamos investigar, porque pode ser diferente. Não que a gente está querendo Edu, também trazer uma revolução na maneira de cada um pensar. Cada um pensa como quiser, mas nós estamos trazendo algo para ser investigado. nessa linha aí do verdadeiro mestre, nas cartas dos Mahatmas está dito: nunca submetemos a vontade de outrem à nossa. Aí ele fala assim: em Exatamente. circunstâncias favoráveis, nós liberamos energias elevadoras que atingem as pessoas de maneira diferenciada, de uma forma impessoal, né? Então, para a gente ver que o Krishnamurti está em sintonia quando ele critica os falsos gurus que estimulam a você ser levado pela mão. E eu acho que a essência da obra dele é você caminhar com as suas próprias pernas. Isso é a essência do ensinamento dele. Tanto que ele fala: não concorde comigo, não acredite no que eu estou dizendo, vá investigar, vá explorar, né? Vá, vá descobrir por você mesmo. Isso é uma postura muito revolucionária que os gurus não fazem, né? E se fizerem, fazem de uma forma disfarçada, para dar uma aparência de liberdade numa coisa que é condicionante. Chegamos ao final do nosso programa. Você pode continuar nos assistindo, esse e outros programas, no YouTube, tanto no canal da TV Suprem, quanto no canal da Sociedade Teosófica no Brasil. Até o próximo encontro.